Então, Vera, você vem para Floripa agora na sexta-feira, né, fazer 3 dias de ficções aqui em Floripa, e aí a ideia é falar um pouco dessa peça, né. É uma peça que já está desde 2022 e fez muito sucesso, a gente sabe que ela é um sucesso de público e tu inclusive já foi premiada por ela, né. O que que tu acha que, motiva esse sucesso? Quais os méritos de ficções? Olha, ontem a gente estava conversando sobre alguns temas, tive uma reunião ontem, e eu estava percebendo o quanto as pessoas estão precisando de conversa. Falar sobre a condição humana, tá? Seja na condições de inter-relações, né? Essas crises do feminino, do masculino, do viver, né? O contraponto da morte com a vida, e todo esse sistema de crenças e essas narrativas que nós estamos vivendo agora, né? Como fala, o nosso céu está coalhado de drones e as nuvens que nos protejam, né? Então, a gente estava discutindo isso. Eu acho que a peça, ela fala sobre isso. É um lugar que não tem fake news. As pessoas vão para lá, se reúnem para falar sobre a condição humana, né? Para falar sobre, na realidade, o comportamento do Homo sapiens, a partir da ideia de que ele é um animal, tá? Como todos os outros, e não fala nada do homem no centro, não é essa discussão, isso é o Homo sapiens. E quem conta a história da humanidade, que obviamente que pela capacidade extraordinária que o Homo sapiens tem de adaptação, cooperação, de inventar, né? Ele inventa coisas que não existem, né? E o outro acredita e todo mundo passa a acreditar, e aí isso realmente dá esse giro coletivo, né? De que todo mundo passa a acreditar na mesma coisa e segue em frente. Então, eu acho que Sim. a peça eu acho que tem essa relação. A gente teve recentemente em Curitiba, no Teatro Guairão, que é um teatro magnífico, e o teatro estava com a lotação plena, e as pessoas participando e conversando entre elas, e no final, pelos comentários que a gente fica sabendo, eles tinham ficado muito, muito felizes com a ideia de, por alguns instantes, eh, conversar sobre o Sim. Homo sapiens. É, parece que de uma forma indireta acaba se falando de política na peça, né, o que acaba Né? ressonando com vários assuntos que estão É, sempre em exatamente, pauta. porque a gente não localiza nada, né? A gente não está falando de direita e esquerda, a gente fala que existe a direita e a esquerda, né? E isso e aquilo, mas que isso foi tudo criado pelo homem. Isso tudo faz parte da humanidade. É uma reflexão. E também, se você cria, você descria. Você pode ter novas crenças, novas ficções e novos acordos. Obviamente que isso, né, é um movimento complexo, né, da nossa humanidade, da nossa história, né? Mas Uhum. levanta essa questão. Claro que eu posso mudar, claro que eu posso ser diferente, né? Que Sim. se eu que estou inventando isso tudo, muito Uhum. interessante, né? E desde 2022 teve alguma mudança no texto da peça ou alguma mudança cênica? Acho que é nós que mudamos, sabe, mas não mudou muito não. A gente tentou fazer a peça já sem cenário, tá, ela bem zerada, né, sem só com a parte de iluminação e música, porque nós temos uma pedra, né, em cena, né, temos 2 elementos, né, e que se movimentam junto com a gente. Mas, isso vai ser mais para futuro, quando a gente já não tiver tanta facilidade de deslocamento. Porque o Uhum. Brasil é muito grande, né, às vezes você tem dificuldade de deslocar de uma cidade para outra, né. Uhum. E isso também já se programado, mas a peça ela continua mesmo. Nós nos transformamos, tá, porque à Uhum. medida em que você fala disso o tempo todo, então a gente fica bem mais próximo da história contemporânea, sabe, fica com uma posição bem consciente de que a gente está falando sobre questões que às vezes, tem algumas pessoas da plateia nunca pensaram, né, nunca pensaram que tudo é criação, nunca pensaram que tudo foi inventado pela humanidade, então é delicado. E a gente foi percebendo também qual é a dimensão da obra à medida em que nós fomos viajando. O Brasil é Uhum. muito grande. O Sim. público brasileiro é muito diversificado, tá. O que, e fomos a Portugal com a peça já, né. A gente Uhum. já fez em Portugal, viajou por Portugal, sabe. E que essa tem essa facilidade da língua, né, que para teatro
é importante você, né, compreender, né, ali. Pode Uhum. até ter até música, ópera, você não tem problema da legenda, né? Mas eu acho que o teatro ela tem uma comunicação, uma comunicação direta, né? Uhum. Sim, é uma peça que tem improvisações também, né? É por plateia, né? A gente brinca com a plateia, a gente sugere algumas músicas que elas nos acompanhem, ou que repita algum chamado, sabe? Ou às vezes eu me coloco no lugar do público, tudo isso dentro do contexto, realmente, tudo que a gente está falando de comportamento, né? E o espetáculo é todo aberto, tá? Você vai ver o palco nu e aquele cenário, aquela ilha cenográfica onde a gente representa. Mas você vai ver todos os diretores de cena, contra-regragem, camareira. Eu tenho um ponto, porque como estreou muito prematuramente, eventualmente, quando eu abro muito a guarda, eu esqueço a parte do texto, então tem uma pessoa ali que me dá a deixa para eu dar Ah, é continuidade, né? ótimo isso, né? Esse é excelente. E ela é ao vivo, tá? Não, não é um ponto eletrônico, é um ponto Sim, sim. presencial, né? Ah, entendi. E tem bastante humor na peça, né? Qual que é a importância de fazer as pessoas rirem quando a gente está falando de algum assunto sério para ti? Eu acho que é a única saída que tem, né? Porque o humor é o distanciamento crítico, né? Você não está nem extrema de um lado, nem extrema do outro, você está tendo uma visão crítica e ainda se distanciando daquilo para criar, né, uma situação de humor. O humor é muito importante, né? Como gênero, né? E, então, as pessoas, elas riem porque se identificam com algumas coisas ou outras coisas, né? Ela é uma tragicomédia, vamos falar assim. A gente não sabe direitinho como é que ela é. A gente fala que é uma jam session. A gente dá o tema e todo mundo entra, né, para ficar junto naquele momento ali, né, de alinhamento de Uhum, pensamento e o presença e pensamento. E a sim. música, que é o Federico Pupi, que está comigo, que é um Uhum, cello italiano, ele é jovem, mas ele é o diretor musical e está comigo em cena já, esses 4 anos, né? Então, o que você não entende, às vezes, pela palavra, ou não sente, vamos falar em sentir, né? Porque compreensão a gente compreende. O que você não sente, você sente pela música. Então, esse diálogo entre a palavra e a música está bem presente no espetáculo, e isso já foi a ideia do diretor, tá? Então, já foi concebido dessa forma o espetáculo. sim. É, pois é, sempre que eu penso em teatro, eu penso que o teatro ele acontece muito daquela relação que se cria naquela noite mesmo entre a plateia e o artista, né? Certo, E em tá ficções eu certo. acho que dá uma abertura para que tenha mais ainda esse momento único ali, aquela coisa que só acontece ali naquele momento. Tu gosta disso? Gosto, gosto. O teatro dá muita liberdade para a gente, né? A liberdade no sentido é, de retorno, é muito rápido tudo, né? Você está ali, a pessoa já fala, ele já retorna, ele gosta, ele não gosta, ele riu, ele não ri. Algumas pessoas que ficaram bastante entusiasmadas te esperam na saída, né? Querem conversar Uhum. na saída e já vão conversando e já vão falando o que acharam, o que deixaram de achar. E é muito acolhedor público, né? O público é espetacular, né? E essa diversificação brasileira também vai expandindo muito a gente, né? Uhum. Tem algum tema que tu gosta mais, assim, da peça? Eu acho que eu gosto muito de falar do sistema de crença, dessa coisa da criação mesmo. Se você cria, você descria, né? E eu gosto desse recorte que ele deu. Se tudo é ficção, significa que eu posso recriar. E ela dá esperança também, né? Ela, a personagem, tem uma hora que ela quer ter filho, né? Às vezes a plateia dá risada, mas eu falo, eu quero ter um filho. Aí mas ela fala um pouco da ideia da continuidade da procriação para dar o direito de que as novas gerações elas inaugurem novos tempos, né? Não Uhum. fique só no lugar dessas crenças que já estão um pouquinho se repete coisas que já estão defasadas, já, né? Já não precisaria mais estar nesse lugar, né? Sim. Vera, tu sente falta da TV? De trabalhar com TV? Eu sinto falta dos meus amigos, né? Uhum. Diretores, maquiadores, cabeleireiros, né? Contra-regragem.
né, os camareiros, o dia a dia, né, a rotina da televisão é muito dinâmica e divertida, tá? A gente É puxada perdeu. também, né? Mas você estuda em casa, né? Eu sempre fui muito estudiosa, então quando eu chegava na televisão, eu estava bem preparada para a questão do trabalho e eu queria realmente relacionar, né? Passeava nos estúdios todos para rever meus amigos diretores. Perdemos o Denis Carvalho nessa semana, que foi muito. Nós fizemos bastante, não muitos trabalhos, mas bem divertidos, assim, e que Em nos quais? deixou. Eu fiz com o Denis, Paraíso Tropical, e depois a gente fez Desejo de Mulher. Eu acho que foram esses dois, mas a gente se divertiu muito. Um deles tinha o Wilker junto, né? Então, Ah, imagine sim. o Wilker. Eu era uma editora de uma revista e a gente se divertiu bastante. Era muito gostosa a presença do. O Denis era. Ele era vibrante, assim, sabe? Ele era potente, né? Ele era. é, a gente se divertia muito com ele. Eu imagino. Mas agora tu tá uma outra experiência, né? Qual que é a grande diferença para ti, assim, de trabalhar com teatro, TV? Olha, você imagine que nós, 30 anos de televisão, eu comecei em televisão em 88, né? E acabei, acho que na pandemia, 2022, né? Uhum. 2022. Então, os 34 anos que a gente estava habituado a estar num trem-bala, tá? Porque a televisão tem aquela dinâmica e eu peguei um período em que essas questões do sucesso, do Ibope, era medida dia a dia, né? A novela tinha dinâmica, é isso que a gente fala, né? É diferente. No teatro, você conversa com a pessoa na saída. Na televisão, você saía de manhã, ia para Copacabana, na rua, era uma conversaiada, porque isso, porque aquilo, comentário sobre novela, todo mundo parava e conversava, não sei o quê. Vou dar um exemplo de Copacabana, porque acho que é a experiência maior que eu tive, não que eu moro lá, eu moro no Jardim Botânico, mas tem muita gente na rua, né? Então a dinâmica era. As pessoas gostavam, assistiam e davam um retorno imediato. Uhum. Então, você imagine bem que você está com um trem-bala, né? E você está colocando um transatlântico por ano no mar. Não tem como retornar, né? Então você está sempre nessa dinâmica, né? 6 capítulos por semana, na minha época, né? 6 capítulos por semana. Gravava praticamente um longa por semana. Então, era uma dinâmica. Isso que é o ponto da virada é isso. Como você está com uma máquina preparada para esse grau energético de trabalho e recuar. E, Uhum. entendeu? Ter horas de descanso, né? Tempo para pensar, ócio, né? A gente não tem muito tempo para Uhum. ter ócio na televisão. O teatro já te permite já esse tempo do que chama ócio criativo, né? Sim. Eu estou falando no meu caso, né? Sim, sim, sim. Porque a minha experiência é a minha história, é a minha história, né? Outras pessoas provavelmente não teriam essa, poderiam ser de outra forma, né? Mas Uhum. eu não Sim. casei, não tenho filhos, né? Então não tinha aquela dinâmica da casa, né? De você chegar e Uhum. sair de um lugar e ir para outro. Então a gente ficava na televisão até tarde, chegava, estudava, gravava no outro dia e essa festa aí Uhum. toda permanente num período extraordinário da teledramaturgia brasileira, né? Ai, que maravilha. Vera, então, para a gente encerrar, quais são teus planos para o futuro? Ó, a gente Teus vai. projetos? Nós combinamos de fazer o Sapiens até aonde tiver realmente uma procura, né? A gente tem muita vontade. A gente foi convidado para o Festival do Cabo Verde, então talvez no final do ano eu vá para o Festival de Cabo Verde, tá? Eu já estive lá com a Sara Antunes, com outro espetáculo, e agora a gente levaria ficções. Nós temos um cenário em Portugal, então é mais próximo, mas não sei se nós vamos para o cenário ou não vamos para o cenário, ainda não tá acertado isso tudo, né? E gostaria de fazer algumas ilhas ainda de Portugal. Queria muito fazer Angola e Moçambique, mas acho que é um pouco difícil nessa, né, na atual circunstância.
Mas então a gente vai fazer até, eh, até sermos convidados né, e conseguir manter, né? É um grupo, a gente se auto-intitula o grupo de Sapiens. Enquanto, né, esse coletivo Sapiens estiver com essa energia, essa paixão, eu acho que a gente segue fazendo ficções. Não tenho nada assim de eh, audiovisual, cinema, nada assim que eu possa te antecipar, porque Uhum. eu não vou conseguir mais fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou conseguir fazer uma melhor que eu puder, né? Sim. Então tá, parabéns por toda a tua trajetória, pelo sucesso do Ficções, que sejam maravilhosas as sessões aqui em Floripa, eu vou Ah, tentar vai ir. ser. Vai lá para a gente conversar, vai falar com a gente. É uma Ai, claro, delícia esse claro. teatro, né? A gente já fez Sim. aí, né? Estamos voltando. Foi sensacional a primeira temporada nossa aí. Sensacional. Agora o Ficções está na terceira temporada, né, no geral. A gente já está. O Ficções é o quarto ano, né? Agora, em Hum, setembro, a gente comemora 4 anos. Começamos a ensaiar, acho que com 9 de fevereiro, 9 de agosto, e estreamos em hum. setembro. Olha a loucura, gente. Estreamos em 40 dias. Olha a loucura. Gente, que loucura mesmo. Apaixonados, os apaixonados todos. É. Não, mas é um tema muito legal, né, discutir a humanidade, assim, com esse distanciamento, assim, de narrar uma coisa que é o que a gente vive no dia a dia, né. É bem bacana mesmo. Muito boa troca. Então tá, Vera, muito obrigada, viu. Eu agradeço Tá pelo bom. teu tempo, sucesso, tu é maravilhosa, teu cabelo está lindo. Fico botando para cima e põe para baixo, e sobe e desce, né, o tempo inteiro. Nossa, quando tu soltou, eu fiquei: "Nossa, que coisa mais linda". Obrigada, muito obrigada. De nada, eu que agradeço, viu. Tá Tchau, bom, tchau, hein? beijão. Beijo. Até já. Até.